A terceira temporada de Westworld terminou seguindo uma temática muito parecida com a primeira, mas será que com o mesmo resultado? Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de eu comentar mais sobre essa terceira temporada de Westworld, o que eu achei dela, será que ela entregou bons pontos, será que ela foi mais do mesmo, será que ela foi ruim? Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando na bolinha vermelha aqui embaixo e, por favor, deixem um like que isso vai ajudar bastante esse vídeo a chegar a mais pessoas, o canal crescer e ficar cada vez melhor. Então, deixa o like no vídeo. Bom, quem acompanha o canal desde 2018 sabe o quão decepcionante eu achei a segunda temporada da série. Eu nem vou me estender muito dentro disso, você pode ver clicando no cardzinho aqui o vídeo da segunda temporada, mas eu achei ela uma temporada muito confusa, se focando muito mais em mistérios e linhas temporais do que necessariamente em seus personagens e os questionamentos filosóficos que isso trazia. E aí eu achei que ela não conseguiu encaixar muito bem tudo no final das contas. Dito isso, eu acho que a terceira temporada ela é melhor que a segunda, mas ainda assim ela não alcança o nível de excelência que a primeira conseguiu alcançar, porque a primeira temporada pra mim ela é perfeita, ela consegue alinhar muito bem todas essas questões filosóficas inerentes à construção desse mundo junto com esses robôs, esses anfitriões, essas questões humanas que tangem a eles, junto com uma história que tem uma narrativa que tem duas linhas diferentes acontecendo, mas ela não é o foco da narrativa, sabe? Ela tá acontecendo em paralelo e quando vem a revelação é muito chocante no sentido de que foi muito bem construído para isso. E aí eu sinto que a terceira temporada como um todo, ela abre mão de uma profundidade maior que ela poderia ter para se focar em algo muito mais direto, filosófico até, mas que a gente já viu sendo contado antes. Antes de mais nada, eu acho legal, o primeiro ponto a se falar é sobre o mundo real fora de Westworld, porque a primeira temporada a gente fica dentro do parque, a segunda temporada a gente fica dentro do parque. Aí vem a terceira, agora a gente vai conhecer o mundo real, vai ver quão tecnológico é, quão avançado ele é. E eu entendo a proposta de não querer fazer um mundo tão diferente, tão jogado para um Blade Runner, dando como exemplo, para não ficar tão destoante. Só que no processo, por mais que seja um mundo tecnológico verossímil no sentido de tem esses carros, tem esses helicópteros, tem essas motos autônomas, mas no geral é um design tão minimalista, tão clean, que ele fica meio flat, ele fica meio boring, ele não é nem um pouco marcante, ele não tem personalidade. E aí você aumenta a produção, que eu acho muito bacana, só que você não entrega algo que seja marcante para quem está assistindo em termos de construção. Quanto à narrativa em si, há bons momentos e há maus momentos dentro dessa temporada. Começando pelo lado ruim, eu sinto que é uma temporada que ela demora muito para engrenar. Isso porque eu nem assisti episódios semanalmente, eu meio que deixava acumular, assisti meio que uns 3, 4 de uma vez, aí eu assisti meio que os 3, 4 últimos em uma outra tacada, e ainda assim você sente que tem muito episódio que ele tá demorando muito pra acontecer alguma coisa, tem episódios que parece que não acontece nada, é dada muita pouca informação, e aí você fica, pra onde essa história necessariamente está indo? Parece que ela demora muito pra engatar mesmo, e quando ela engata, é lá pelo 5º episódio, mas aí a gente já passou da metade da temporada, e aí fica aquele sentimento de, cara, se você tem uma história pra contar, cadencia melhor esses acontecimentos para que a história tenha um ritmo melhor. Além disso, é uma temporada que não sabe usar todos os seus personagens principais em sua totalidade, ou então nem usar eles, como é o caso do trio Maeve, Bernard e William. Começando pela Maeve, é até um pouco triste porque eu gosto muito da Thandie Newton, ela é uma ótima atriz. Ela como Maeve é maravilhosa, só que eu sinto que na temporada ela não tem propósito algum até os 2 últimos episódios. E aí quando ela aparece, legal, a Maeve tá aqui, tem esse mundo da guerra, mas caguei, no sentido de não estar acrescentando nada pra narrativa como um todo. O Bernard é outro que pra mim virou um cara perdidaço na temporada, porque ele vai de um lado, vai pro outro, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, estou entrando aqui, estou saindo ali, olha aqui. Ele vai pra Westworld, gente. Ele volta pra Westworld, quando na segunda temporada foi todo o Big Deal pra sair desse lugar. Ele pega um barquinho, vai até Westworld e volta como se nada tivesse acontecido. Tipo, ele foi fazer um bate e volta na Praia Grande. E no final, também, agora sim o Bernard vai ter um papel. Sério mesmo que, tipo, é uma temporada que você coloca personagens que não acrescentam em nada pra no último episódio ter alguma coisa de relevante com eles? O mesmo acontece com o MIB, com o Homem de Preto. É toda uma temporada pra tipo, meu Deus, ele tá fazendo uma terapia junto com os outros, com as outras versões dele ao longo de sua vida, que o Ed Harris manda muito bem também. Só que aí, beleza, tem esse momento, muito bacana. Aí a gente chega no final, eu vou salvar o mundo, eu vou fazer acontecer. E aí o personagem vai e morre numa cena pós-créditos. Isso que é ainda pior, tipo, mata o cara na cena pós-créditos.
Aí eu fico, gente, não é possível que o Jonathan Nolan e a Lisa Joy viram essa construção de roteiro toda que eles fizeram e falaram, pô, tá maneiro isso, bota assim mesmo pra lançar. I'm gonna save the fucking world. Agora, falando de pontos positivos, pra não dizer que essa temporada foi uma total perda de tempo, eu gosto da forma como eles criam essa sensação de mundo utópico, onde foi criado esse deus tecnológico que conhece o passado, o presente e consegue ditar o futuro, e como que isso faz com que a sociedade meio que entre na linha a partir de uma motivação do vilão da temporada, que é o Serac, de tentar evitar que a humanidade chegue no seu fim. E isso traz pra dentro da série toda uma questão que já foi abordada, trabalhada na primeira temporada, que é a questão do criador / Deus versus sua criatura versus a pessoa que ele cria. Que na primeira eram os anfitriões que seguiam as narrativas que eram construídas pelos humanos. Nessa segunda temporada rola meio que a inversão de valores nesse sentido. A gente acompanha humanos que se portam como anfitriões porque eles já têm sua narrativa toda pré-determinada, estabelecida pela máquina, pelo Rehoboam, por esse deus tecnológico, e aí os humanos se voltando contra esse deus tecnológico que parte tudo da Dolores, no caso. Até o lance de programação tá presente, porque, tipo, usam a figura do Caleb justamente pra mostrar, olha, a gente consegue reprogramar os que são revoltos, os que são os rebeldes dentro desse sistema, que era meio que a Dolores no caso da primeira temporada também. Legal a gente ver essa inversão, mas tá, daí você vai pra onde? A série não necessariamente está trazendo questões filosóficas mais profundas nesse sentido, porque já foi abordado na primeira temporada. Você traz de novo na segunda, invertendo os valores, mas não necessariamente você está acrescentando mais peso a uma discussão que já teve o seu aprofundamento anterior. Parece que você só está contando a mesma história, só invertendo os papéis. E falando sobre o Serac em si, que ele ia ter o papel de ser o grande vilão da temporada e não sei o que, é outro que não faz tanta coisa assim. O lance do Rehoboam eu acho muito interessante pelo fato de que, pô, o Rehoboam deveria ser a grande figura antagonista da temporada, porque no final, quando a gente tem a revelação de que na real o Serac meio que deu seu corpo para que o Rehoboam consiga tomar as atitudes, tudo que o Rehoboam fala na orelha, o Serac vai falar de novo. Cara, é um conceito interessante que é meio que você pegando a questão do HAL do 2001, Odisseia no Espaço, e levando num nível além, em que o humano se faz o portador daquela figura antagônica tecnológica. Só que isso também não é explorado durante a temporada. E aí no final, quando tem, ai meu Deus, na real era o Rehoboam que tava por trás de tudo. Sério mesmo? O que me incomoda, é engraçado que eu falei, tipo, pontos positivos, só que no final eu sinto que talvez não tenha nada tão positivo assim nessa temporada. O que me incomoda é que essa temporada, ela é cheia de oportunidades desperdiçadas. Tem coisas muito legais para serem exploradas, que não são. E falando na própria figura do Caleb, que eu fiquei muito feliz quando anunciaram Aaron Paul, o Ashworld e tal. Cara, que desperdício de ator, porque o Aaron Paul é muito bom, mas ele passa 90% dessa série parecendo o Ted das outras duas temporadas. Ele fica perdido, olhando para um lado, olhando para o outro, só seguindo a Dolores, fazendo o que a Dolores manda, fazendo o que a Dolores... E cansa, sabe? O mais legal que tange a Dolores dentro dessa temporada é uma questão que eu nem curto muito, que são as pérolas, porque no final da segunda temporada tem todo o lance que ela tá levando umas pérolas com ela. Quem são essas consciências que estão nas pérolas? E no final a revelação é que todas as pérolas são ela meio que fez Horcrux, ela pegou um pedacinho da consciência dela e foi colocando em cada um dos anfitriões diferentes. Mas o que eu acho legal é justamente quando entra a questão da Charlotte com a consciência da Dolores, porque isso sim traz um questionamento interessante dentro da série, que é, você pega um pedaço da sua alma, no caso a Dolores pega um pedaço da sua consciência e coloca dentro da Charlotte, do corpo da Charlotte, e fala, olha, você tem que seguir igual como se fosse a Charlotte, você tem que viver a vida dela, ser a empresária, ser a mãe, ser a esposa, e nesse processo a Charlotte, ela vai se contaminando por conta dessa vivência que ela está passando a ter e passa a desenvolver sua própria personalidade, sua própria consciência, sua própria identidade, seu próprio eu. E isso eu acho que é a coisa mais bacana dessa temporada, que é justamente tangendo de novo essa questão do robô encontrando o seu eu. E eu gosto muito de como
a jornada da Charlotte durante essa temporada vai se desenvolvendo nesse sentido, e aí no final, quando ela perde tudo aquilo que ela estava tentando manter, que ela se rebela contra a humanidade, seguindo quase que um caminho de Exterminador do Futuro, da rebelião das máquinas, na cena pós-créditos que a gente vê, tipo... Então toda a jornada da Dolores meio que tem o ponto final, só que no momento em que uma parte dela muda, se transforma e vira um outro caminho, segue um outro caminho, aquilo tudo vai por água abaixo, e aí sim a gente vai ter a rebelião das máquinas de fato, como fica claro na sequência pós-créditos lá dela, junto com o MIB réplica, anfitrião que mata o William original, e aí vai ser aquele exército gigantesco de robôs, provavelmente contra a humanidade. Que aí no lado da humanidade a gente vai ter provavelmente o Caleb, se ele voltar para a quarta temporada, vai ter a Maeve, e o Bernard, que foi lá pro Além do Vale no último episódio, que é o único momento que ele tem, de fato, alguma coisa pra fazer. E aí na segunda cena pós-créditos a gente vê que tipo, ele volta do Além do Vale, do Sublime, ele tá todo coberto de poeira, então deve ter passado muito tempo. Talvez já tenha até começado a guerra dos humanos contra as máquinas. E aí o Bernard acordando todo cheio de pó, talvez seja uma outra linha temporal bem no futuro em que a gente vai ver as consequências da guerra dos humanos contra as máquinas no tempo presente, em que tem a Maeve, tem o Caleb e toda essa galera. E ele ter acordado seja justamente a resposta para o que fazer nesse pós-fim do mundo. E no final das contas, eu escrevi um roteiro para fazer esse vídeo, eu ia seguir o roteiro, eu tava bem tranquilo até. Mas falar para vocês que conforme eu fui falando das coisas e fui lembrando, eu fui gostando menos dessa temporada. Eu ainda acho ela superior à segunda. Mas ainda assim, eu acho que para uma boa temporada de Westworld, talvez isso não seja suficiente, porque a primeira é tão perfeita, ela é tão impecável, que você fazer alguma coisa que seja apenas bom, já não é mais o suficiente. Porque essa terceira temporada, ela tinha um potencial muito grande, e ela vai desperdiçando oportunidade atrás de oportunidade, não desenvolve bem os seus personagens, e ela vai flertando com diversas obras da cultura pop, em termos de ficção científica, que são muito boas, como é o caso de 2001, Odisseia no Espaço. Ela vai pro lado do Matrix, ela chega até a flertar um pouco com o Planeta dos Macacos, e termina numa pegada meio Clube da Luta. Só que do que adianta você pegar esse monte de referência pra si, se você não consegue desenvolver algo que seja à altura dessas referências, ao mesmo tempo de qualidade, sabe? E o sentimento que eu tinha lá na primeira temporada de Westworld vai se perdendo conforme cada nova temporada vai saindo, cada novo episódio vai sendo lançado. Isso que é o mais triste. Eu provavelmente vou ver a quarta temporada, vou ver empolgado? Não necessariamente. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo comentando sobre a terceira temporada de Westworld. Vocês assistiram? Gostaram? Não gostaram? O que vocês acharam? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal caso vocês ainda não fizeram isso, clicando na bolinha aqui do ladinho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa aquele like aqui embaixo que vai ajudar bastante esse vídeo a chegar a mais pessoas, o canal crescer, ficar cada vez melhor. Então não se esqueça de deixar o joinha e também ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza, gente? Até o próximo vídeo então. Tchau.